Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante para você que está querendo se tornar um regulador de máquinas injetoras. Se você já viu uma máquina injetora trabalhar, com certeza você já viu que ela executa movimentos precisos. Já parou para pensar como que a máquina sabe até onde ela deve se movimentar, até onde executar determinados movimentos específicos da máquina? Como que ela sabe até onde abrir o molde, como ela sabe até onde extrair a peça, ou até onde injetar, ou a quantidade de material que vai injetar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, esse assunto é um dos fundamentos principais para você entender como regular máquinas injetoras. Então fica até o final para não perder nenhum detalhe dessa explicação. Eu vou te explicar de uma maneira simples, descomplicada. Com certeza você vai conseguir entender e ficar expert nesse assunto. Beleza? Então, sem demora, bora pro vídeo. Antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já deixa o like aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Então deixa o like aí que vai me ajudar e ajudar outras pessoas que também buscam conhecimento na área de máquinas injetoras a aprender ainda mais. Então vamos lá. A máquina injetora, ela trabalha executando em sua maioria movimentos lineares, de avanço e recuo, avanço e recuo. E para ela executar esses movimentos com precisão, ela precisa saber até onde ela deve abrir, até onde deve fechar, até onde deve avançar o canhão, avançar o bico, até onde deve injetar, até onde deve recuar a rosca e assim por diante. Então a máquina ela precisa saber quais são as suas coordenadas de funcionamento, de movimentos, ok? E é você, o regulador, que vai determinar esses pontos. Mas como que a máquina sabe o quanto ela deve se movimentar em cada etapa do processo? Bom, para isso ela utiliza o recurso de réguas, que na verdade se chama transdutor linear, que de acordo com o movimento de uma haste, ele aumenta ou diminui a resistência elétrica. Aí a máquina utiliza essa informação elétrica e transforma em números. Mas para a gente, basicamente, a gente vai entender que ela é uma régua, né? O que você precisa entender agora, nesse início, é que a máquina utiliza réguas. Então, no painel, como é que a máquina ela lê os posicionamentos, né? Que é o que a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar o painel, a gente não vai utilizar a peça lá, né? Então, não importa tanto para a gente como é a parte técnica nesse momento. Importa para a gente a parte de IHM, a parte de painel, né? De regulagem, de ajuste, né? A gente está caminhando para ser um regulador, ok? Então, como é que a gente utiliza as réguas na máquina? Então, para a gente primeiro entender como funciona, eu vou utilizar aqui um exemplo de um portão de correr para a gente poder entender um pouco melhor. Bom, vamos imaginar que aqui em azul seja duas paredes e o laranja é um portão de correr, né? Um portão que ele corre para o lado. Vamos imaginar que esse portão ele é eletrônico e que a gente quer colocar um controle preciso nele, para não simplesmente a gente só apertar o botão e ficar esperando o tanto que a gente quer que ele abra e apertar de novo para ele parar. Vamos imaginar que a gente quer colocar uma regulagem. Eu quero que ele abra 1 metro. A gente vai lá, digita 1 metro e aí dá o play, ele tem que abrir até 1 metro e parar. Então essa é a lógica. Então vamos lá. Vamos imaginar aqui que existe uma régua que esse portão utiliza. E essa régua, ela tá aqui, ó, esse portão aqui, ele tem 3 metros, né? 3 metros, tá vendo? E essa régua, ela vai de 0 a 3. 0 é o ponto inicial, ou seja, é o portão fechado. Então, vou movimentar ele aqui, ó, 0, tá aqui, pronto. Então, a nossa régua em 0, o portão tá fechado. Se eu quiser que ele abra totalmente, então eu vou ter que chegar aqui no meu display, né? No meu painel, e vou colocar aqui 3. Eu quero 3 metros. Dei enter lá, pronto. Então, quando o portão ele for abrir, ele vai abrir e só vai parar quando alcançar 3 metros. Pronto, então, ó, ele abriu 3 metros. Eu quero que ele feche agora eu quero agora um movimento de avanço, ó, vai fechar, movimento de avanço. Então, eu quero que ele feche, né, até a posição de 1 metro. Notou? A gente está falando aqui sobre posição, não simplesmente de quantidade. Ou seja,
na nossa régua aqui, que é o vão livre, eu tenho posições. Então, de 0 até 3 metros, eu tenho várias posições aqui. Então, se eu quero que ele agora faça um movimento de fechamento até a posição de 1 metro, então, ó, o que é que vai acontecer? Hoje está aqui 1 metro. Aí ele vai, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai, ó, avançar, avançando, avançando, avançando. Chegou aqui em 1 metro, parou. Ah, eu quero que ele feche totalmente, então eu vou deixar ele fazer o fechamento total. Então ele fechou até 0. Mas aí eu quero agora, vou digitar aqui no meu painel, que eu quero que ele abra até a posição de 1,5 na régua que a gente tem aqui, que essa régua ela vai de 0 a 3, entendeu? Então 3 é abertura total e 0 é fechamento total. Então, dentro dessa régua, eu posso trabalhar várias posições. Eu quero que o portão abra só até 1,5 metro. Então, vou colocar aqui 1,5 metro. E aí, quando eu der lá o play, apertar lá o botão de abertura do meu portão, então o portão vai fazer o quê? Ele vai abrir, ele vai chegar até aqui 1,5, vai parar. Porque foi a programação que eu fiz, entendeu? Então, essa é a regrinha básica. Vamos imaginar então que o portão é um molde. Se o portão é um molde, então, ó, fechamento, vou apertar o fechamento total. Aqui ele vai fechar. E como a minha abertura está programada em 1,5, ele só vai conseguir abrir até 1,5. Então, a minha abertura total aqui programada está 1,5. O recurso que eu tenho é até 3. Ele pode abrir até 3. Mas na minha programação, na minha regulagem, eu fiz essa programação aqui para ele abrir só até 1,5. Então ele vai ficar trabalhando aqui, ó. Se eu não mudar a regulagem, vai ficar trabalhando sempre abrindo de 0 até 1,5. Abriu. Fechou até 0. Abriu até 1,5. Fechou até 0. Beleza? Então essa é a regra básica. Então aí é o funcionamento, é como a gente pode entender. Então como é que funciona então isso aí nas máquinas? Bom, vamos imaginar aqui então, vamos usar esse exemplo aqui de um conjunto de fechamento. Eu tenho aqui desse lado a placa fixa da máquina, Desse outro lado aqui eu tenho o conjunto de fechamento. Aqui é a placa móvel, né? A placa móvel aqui é as tesouras, aqui é o cilindro e tal. Você já conhece isso aqui. Mas aqui é só representar. Então eu tenho aqui o meu conjunto de fechamento. Já a placa fixa, o nome já está dizendo, ela é fixa, né? Então ela não se move. Então essa máquina aqui minha, eu tenho na minha régua de 0 até 35. O meu curso total de abertura é de 0 até 35. Vamos imaginar aqui que é 35 centímetros, viu? De 0 a 35 centímetros é o meu curso total dessa máquina. Então, eu só posso, o máximo que eu posso abrir é 35. Mas dentro desse curso de 0 a 35, eu posso programar qualquer posição para ela abrir. Aqui eu coloquei esse molde aqui para representar, né? Bom, então para a gente entender um ponto interessante aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos tirar esse molde aqui da máquina. Então, tiramos o molde da máquina, vou botar o molde aqui, deixar ele aqui de lado por enquanto. Então, a máquina aqui ela está sem molde. Então, a máquina está vazia. Se a máquina está vazia, qual é a minha referência de ponto zero? Né? Porque, para eu saber o quanto ela pode se movimentar, eu tenho que ter um ponto zero, uma referência. Eu poderia dizer que a referência de ponto zero seria aqui a face da placa fixa. Porém, você já deve saber, mas se você não sabe, vai entender agora, que as máquinas elas têm abertura mínima e abertura máxima. Ou no lugar de abertura mínima, eu vou colocar como fechamento máximo. Né? O fechamento máximo e a abertura máxima, beleza? Então, o fechamento máximo já está dizendo, é o máximo que ela consegue fechar. A máquina ela não consegue encostar a placa fixa da máquina na placa móvel. Né? Ela chega até um limite. Esse limite é o fechamento máximo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma máquina que o fechamento máximo é esse tanto aqui. Não vou nem estipular a medida aqui. É esse tanto aqui. Ou seja, o conjunto móvel, ele abre, né? Mas para fechar ele só chega até aqui. Ele não consegue avançar mais do que isso. Ele não consegue chegar até aqui assim. Ele só chega até aqui. Aqui é o fechamento máximo que eu consigo ter.
Então essa distância aqui é a distância mínima para ter um molde. Ou seja, se eu vou usar um molde, que o molde é estreito, né? E talvez ele não caiba aqui nessa máquina. Eu não consigo usar ele nessa máquina. Por quê? Porque ele é tão estreito que a máquina não vai conseguir fechar o molde. Vou colocar aqui, ó. Aí eu coloquei um lado do molde, né? A parte fixa e a parte móvel. Cada um em seus respectivos lados. Aí eu quero fechar. O molde ele vai tentar fechar, mas só chega até aqui. Então não fecha. Então eu não posso usar esse molde aqui, porque ele não fecha. Entendeu? Então essa abertura, esse é o fechamento máximo. Eu não consigo fechar mais do que isso. Isso é importante para avaliar qual molde cabe nessa máquina, né? Às vezes você tem um molde, mas aquele molde não serve para aquela máquina. Você não vai conseguir trabalhar com aquele molde naquela máquina. Por quê? Porque ele é pequeno demais para aquela máquina. Entendeu? Esse é um ponto, ó, informação interessante. Mas vamos supor então que o nosso molde ele cabe, né? Vamos supor que o nosso molde ele cabe. Ele foi dimensionado corretamente. Então, se eu coloquei o molde na máquina, né? Ó, quando a máquina estava sem molde, o ponto zero era a face da placa móvel. Notou? Agora que a máquina está com molde, o ponto zero ele muda. O ponto zero agora é a face da parte móvel do molde, né? É onde as faces se encontram. Aí é o ponto zero agora. Por quê? Porque se eu quero agora que o molde ele abra, por exemplo, aqui na nossa régua, ele abra 10 centímetros, né? Eu quero que ele abra 10 centímetros. Então eu vou digitar lá 10, né, na minha máquina, vou digitar lá 10 na minha posição e ele vai se movimentar e a face dele aqui, ó, do molde é que vai ficar no 10. Notou? Por quê? Porque a abertura agora é entre as faces do molde, não entre as placas da máquina. Notou? Então, antes a minha referência de ponto zero era a face da placa móvel, quando não tinha molde. Quando eu coloco o molde, a referência de ponto zero agora é a face do molde, né? Onde o molde se encontra, ali é o zero, porque o molde fechou, né? É o zero, não vai mais para lugar nenhum. Notou o ponto? Então, aí agora eu vou trabalhar com posições. Então aqui, por exemplo, se eu quero que o molde ele abra de 0 até a posição de 25 centímetros, aí eu chego lá na minha posição de abertura, né? Lá no display da máquina, na posição final de abertura, a última posição de abertura, ou, né? Até onde eu quero que o molde abra, e vou lá e digito 25. Apesar dele poder abrir até mais, mas como eu digitei 25, ele só vai abrir até 25. Né? Note que a referência é a face do molde. Entendeu? Deu para pegar? Com certeza sim. Então essa é a regra que as máquinas usam para ter referências de movimento. Sempre vai existir um ponto zero. Esse é o principal que a gente precisa entender, saber identificar o ponto zero. E a partir do ponto zero, a gente vai colocar posições, a gente pode digitar lá como quantidade, mas na verdade a gente está digitando coordenadas, referências de posições até onde aquele movimento será executado. Notou? Novamente, para ficar mais claro, né? Ficar claro aqui. Então vou apertar o meu botão de fechamento do molde, para ele fechar totalmente. Aí ele vai avançar. Aí chegou aqui no zero, pronto, fechou. Chegou no zero, fechou. Aí eu quero, fechou aqui. Aí agora eu quero que a máquina abra até o máximo. Talvez eu vou fazer um serviço lá no molde, né? Eu quero limpar o molde, fazer alguma coisa. Aí eu vou abrir o molde até o máximo, porque eu quero ter espaço para trabalhar. Pronto, aí eu digito lá na minha posição de abertura. Agora eu vou digitar 35, o máximo. Pronto. Aperto para o molde abrir, o molde ele vai abrir. E ele vai chegar aqui até o máximo. Pronto, beleza. Porém, eu vou botar um molde para trabalhar. E a peça ela não é tão grande. E com uma abertura pouca, a peça consegue extrair.
né, ela consegue cair, sair do molde sem dificuldade. Então eu vou digitar aqui, ó, eu quero que o meu molde trabalhe com abertura de 15. Ele vai trabalhar abrindo só de 0 até 15. Pronto. Então o molde ele vai fazer o que, ó? Ele vai trabalhar aqui, ó, de 0 a 15. Extrai, aí volta para 0. Faz o ciclo, abre de novo até o 15, extrai a peça. E aí assim por diante. Beleza? Pegou a explicação? Pegou o código aí? É isso aí, ó. Essa informação aqui, ela é um dos princípios da regulagem de máquina injetora. Isso aqui não é informação que você encontra em qualquer lugar. Então, aproveite isso aí. Se você não entendeu, teve alguma dificuldade para entender esse ponto aí, volta o vídeo, pega a explicação do começo de novo, que com certeza você vai entender. E você precisa entender essa explicação aqui para você entender outros fundamentos sobre a injeção. Essa regra aqui que a máquina obedece de posicionamento não é só do fechamento, é um padrão para todos os movimentos da máquina, né? Para movimentos de avanço e recuo de rosca, né? Para movimentos de avanço e recuo de extração, para movimentos, né, em algumas máquinas, movimentos de avanço e recuo de bico, né? E tem máquinas que tem até outros movimentos adicionais, né? Isso varia, mas o padrão é isso aí. Beleza? Então você entendendo esse ponto, com certeza daqui em diante você só vai avançar em conhecimento sobre regulagem de máquinas injetoras. E esse assunto ele é extremamente importante para você entender um outro assunto crucial na regulagem de máquinas injetoras, que é o ajuste de proteção de molde, que eu vou falar em um próximo vídeo. Beleza? Pessoal, as pessoas sempre me mandam comentários aqui, ou me mandam mensagens pedindo, solicitando vídeos sobre outros assuntos e tal. E eu tenho sim a vontade de fazer sempre mais conteúdos, mas nem sempre é possível gravar tantos vídeos quanto eu gostaria e lançar todo o conteúdo que você precisa para se tornar um regulador. Na verdade, eu tenho todo esse conteúdo já gravado e ele está em um curso. O curso se chama Dominando a Máquina Injetora. Então, se você quiser acelerar o seu conhecimento, acelerar o seu progresso, o seu crescimento na área de injeção plástica, aprender de uma maneira sistemática, seguindo uma sequência, do zero até o avançado, seguindo um método já validado por centenas de alunos que já fizeram o curso e tiveram bons resultados na sua área e hoje atuam como reguladores de máquina injetora, ou se ainda não se tornaram reguladores, estão bem próximos disso, né? Porque para a pessoa se tornar um regulador numa empresa não depende somente do conhecimento dela, né? Existe a questão de oportunidades e outras coisas relacionadas, mas está muito perto disso, né? O conhecimento ela já tem, beleza? Então, se você quer alcançar isso também, eu vou deixar aqui embaixo um link. Quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma página onde tem um vídeo onde eu te explico como você pode conseguir acessar todo esse conteúdo do curso Dominando a Máquina Injetora. Então, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito, te deixa o like. Vou ficando por aqui e valeu!